Olá, amigo. Percebemos que mais de 90% dos espectadores nos assistem sem se inscrever, e, honestamente, isso nos deixa um pouco tristes. Seja um amigo, apoie o canal, se inscreva-se e curta o vídeo. Para você é simples, mas para nós é uma enorme motivação para continuar. Obrigado pela atenção e boa visualização. Os faróis do elegante Mercedes preto de Mark Henderson cortaram a penumbra da noite enquanto ele virava para a entrada privativa de sua casa. A imponente estrutura da residência se erguia à sua frente, uma maravilha arquitetônica moderna, toda de vidro e aço, projetada para impressionar. Mas, para ele, parecia vazia, um monumento a uma vida que se tornará uma mentira cuidadosamente construída. Ele saiu do carro, ajustando os punhos de seu terno sob medida. O ar noturno estava fresco, mas não fazia nada para apagar o fogo lento que queimava dentro dele. Em sua mão, havia uma simples pasta de couro, sem pretensões, cujo peso parecia mais pesado do que deveria. Ele já havia segurado casos de assassinato, contratos de bilhões de dólares e defesas legais inabaláveis em suas mãos, mas nada jamais carregara a gravidade sufocante do que ele segurava agora. Seus passos eram calculados enquanto se aproximava da porta da frente, cada movimento deliberado, cada respiração controlada. Ele empurrou a porta, o som suave do sistema de segurança reconhecendo sua chegada. A casa estava banhada em uma iluminação ambiente suave, lançando longas sombras contra o chão de mármore. Cheirava a perfume caro e rosas recém-cortadas, um aroma que ele já associara ao luxo, mas que agora reconhecia como nada mais que uma ilusão bem elaborada. Então, ele ouviu risadas vindas da sala de estar. Não era qualquer risada, era dela. A mão de Mark apertou a pasta com mais força, mas seu rosto permaneceu impassível. Ele seguiu o som, seus passos quase silenciosos no chão polido. Ao virar a esquina, ele a viu, Laura Henderson, esparramada sobre o sofá branco impecável, suas longas pernas elegantemente cruzadas, uma mão segurando preguiçosamente um copo de vinho meio cheio. Seus cabelos dourados caíam sobre os ombros, captando o brilho suave do lustre acima. Ela exudava uma confiança sem esforço, uma mulher que nunca questionara seu lugar no mundo. Seus lábios se curvaram em um sorriso malicioso. Enquanto ela rolava a tela do celular, seus olhos brilhando de diversão com alguma mensagem que acabará de aparecer. Mark não disse nada, apenas observou. Alguns segundos se passaram antes que ela finalmente o notasse. Seu olhar se ergueu e, por um breve momento, um lampejo de algo cruzou seu rosto, mas desapareceu tão rápido quanto surgiu, substituído por seu habitual ar de desapego e diversão. Você chegou tarde, ela comentou, girando o vinho em seu copo. O líquido vermelho escuro movia-se como seda líquida, hipnótico, enganador. Mark entrou completamente na sala, colocando a pasta sobre a mesa de café de vidro entre eles. Dia longo, ele respondeu calmamente. Laura inclinou a cabeça, estudando-o. Imagino que essas reuniões longas devem ser exaustivas, disse ela, lentamente com uma insinuação que fez o estômago dele se contrair, mas não de culpa, com algo mais sombrio. Ele tomou assento em frente a ela, descansando as mãos nos braços da cadeira. Sentia o pulsar constante da adrenalina em suas veias, mas seu rosto permanecia indecifrável. Ele disse simplesmente. Os lábios de Laura se entreabriram ligeiramente, como se quisesse dizer mais, mas, em vez disso, ela apenas sorriu e voltou a atenção para o celular. Seus dedos perfeitamente manicurados dançavam pela tela, digitando uma mensagem. Mark já sabia para quem era. Ele sabia há semanas. Cada movimento, cada ligação, cada conversa sussurrada, ele documentara tudo. Ele observara tecer sua intricada teia, envolvendo-se com os homens que ela achava que detinham o verdadeiro poder. Ela rira de sua suposta ignorância, convencida de que ele era apenas uma peça na engrenagem, um peão cuja carreira era ditada por aqueles acima dele. Ela estava errada, e logo descobriria o quanto. Por enquanto, porém, ele desempenhava o papel. Recostou-se, exalando lentamente, deixando o silêncio se instalar entre eles como um predador à espreita na escuridão. Laura não parecia se importar com o silêncio, nunca se importava.
Ela só se preocupava com o que estava à sua frente, seu reflexo no vidro, a validação em sua caixa de entrada, a admiração que comandava sem esforço. Ela não tinha ideia de que seu mundo já estava desmoronando, e Mark era quem segurava o martelo. As manhãs na casa dos Henderson sempre seguiram um ritmo previsível, o cheiro de café recém-passado, o zumbido distante das notícias ao fundo, o clique suave de saltos caros contra o chão de mármore. Aquela manhã não era diferente, pelo menos na superfície. Mark Henderson sentava-se à cabeceira da elegante mesa de jantar de vidro, rolando distraidamente o celular. Uma xícara de café preto intocada repousava ao seu lado. Do outro lado, sua esposa Laura estava radiante como sempre, cabelos loiros perfeitamente penteados, pele brilhante, um robe de seda drapejado sobre os ombros como o manto de uma rainha. Ela tomava seu mimosa lentamente, folheando o celular, ocasionalmente sorrindo para o que quer que estivesse lendo. Ele sabia o que era, provavelmente uma mensagem de um deles. Ela não tinha ideia de que ele já sabia de tudo. Mark passará o último mês desvendando uma teia de traição que ia mais fundo do que imaginara. Não era apenas um caso, nem mesmo dois. Era um jogo orquestrado, uma indulgência doentia e retorcida onde Laura segurava as cordas e seus supostos mentores dançavam ao seu comando. Ela não estava apenas traindo, estava usando seus casos como alavanca para manipular a carreira dele, seu futuro, sua própria existência. E ela achava que estava ganhando. Laura soltou uma risada suave, quebrando o silêncio. Oh, Mark, ela ronronou, colocando o celular sobre a mesa e fixando nele um olhar divertido. Você está trabalhando demais, mal olha para mim ultimamente. Ele encontrou seus olhos, a expressão indecifrável. Semana cheia, ela refletiu, mexendo mimosa com um dedo preguiçoso. Ocupado demais para notar o que está acontecendo ao seu redor? Mark inclinou a cabeça ligeiramente, como se considerasse as palavras dela. Ela o estava provocando, testando as águas. Será que ele sabia? Estava desconfiado? Ele não lhe deu nada. Laura se inclinou, um sorriso malicioso curvando seus lábios. Sabe, eu almocei com Richard ontem. Richard Reynolds, o chefe dele, um deles. Mark assentiu, como se aquela informação não significasse nada para ele. Oh, ele é um homem tão poderoso, ela refletiu, passando o dedo pela borda do copo. Tão decidido, tão dominante. Ela deixou a última palavra pairar no ar, observando por uma reação. Nada. Laura inclinou a cabeça, estudando-o, ele me disse algo interessante. Quero ouvir. Mark exalou, colocando o celular de lado, fingindo leve curiosidade. Claro. O sorriso de Laura se alargou. Ela se inclinou, a voz baixando para um sussurro conspiratório. Ele disse que ama nosso pequeno acordo. Ela traçou círculos na mesa com a unha bem cuidada. Ele e os outros nunca se divertiram tanto. Mark permaneceu imóvel, embora por dentro uma fúria fria fervesse sob sua calma exterior. Laura lhe deu um sorriso açucarado, os olhos brilhando de diversão. Sabe qual é a melhor parte? Ela riu, tomando um gole da bebida. Eles querem fazer de novo. Todos eles, repetidamente. Não se cansam fácil, sabe? Ela o estava testando, cutucando, esperando que ele quebrasse. Mas ele não quebrou. Em vez disso, recostou-se na cadeira, considerando as palavras dela. Então, ele sorriu, não a reação que ela esperava. O sorriso de Laura vacilou por uma fração, um lampejo de confusão passando por seu rosto. Mark pegou seu café, finalmente tomando um gole lento. Quando o colocou de volta, encontrou o olhar dela com uma expressão tão calma, tão composta, que enviou um arrepio por sua espinha. Bom saber, ele disse suavemente. Laura piscou, desconcertada. O quê? Ele apenas sorriu novamente, levantando-se. Devo ir para o escritório. Dia cheio pela frente. Ela estreitou os olhos, observando-o se afastar, uma sensação estranha rastejando em seu peito. Algo parecia errado. Mark parou na porta, olhando para ela uma última vez. Seu sorriso ainda estava lá,
mas agora tinha um toque afiado, preciso, como o brilho de uma faca antes de golpear. Te vejo hoje à noite, ele disse, e então se foi. Laura ficou imóvel, os dedos apertando a haste do copo. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu algo inesperado, de inquietação. Música suave tocava ao fundo, a luz tremeluzente das velas lançando reflexos dourados nos copos de cristal caros sobre o balcão de mármore. O ar cheirava a bourbon envelhecido, baunilha sutil e o leve traço do perfume de Laura, uma mistura intoxicante de arrogância e sedução. Mark sentava-se em sua cadeira de couro, pernas cruzadas, girando o líquido âmbar em seu copo, examinando um documento em seu colo. Ele não estava realmente lendo, sua mente há muito se desprendera do jargão legal impresso em tinta preta precisa. Em vez disso, ele estava ouvindo o clique rítmico dos saltos de Laura contra o chão polido enquanto ela se aproximava. Ela sempre fazia uma entrada, sempre exigia atenção. Ela parou atrás dele, perto o suficiente para que ele sentisse o calor de sua presença, o cheiro de champanhe caro a acompanhando junto com a satisfação de uma mulher que achava que já havia vencido. Dia longo, ela murmurou, arrastando um dedo perfeitamente manicurado pelas costas da cadeira. Mark não respondeu imediatamente. Em vez disso, tomou um gole lento, deixando o silêncio se instalar entre eles como uma lâmina em posição. Laura se encostou no balcão do bar, seu vestido vermelho sangue de seda agarrando-se às suas curvas como pecado líquido. Ela segurava seu próprio copo, inclinando-o ligeiramente, observando as bolhas douradas subirem à superfície. Sabe, ela começou, seu tom leve, mais afiado como uma agulha, estive pensando hoje sobre poder, sobre controle. Ela virou o olhar para ele, os lábios se curvando. É fascinante, não é? Como algumas pessoas acreditam que o têm, quando na realidade nunca tiveram. Mark finalmente olhou para cima. É mesmo? Laura soltou uma risada suave, quase piedosa. Oh, Mark, ela suspirou, balançando a cabeça como se o achasse tragicamente ingênuo. Eu te dei poder. Eu te dei sua carreira. Sem mim, acha que eles teriam algum dia te respeitado? Ela se inclinou ligeiramente para a frente, a voz baixando para algo quase íntimo. Sabe por que te mantém por perto? Ela colocou o copo com um tilintar delicado. Por minha causa. Mark exalou lentamente pelo nariz, inclinando a cabeça. Continue. Laura sorriu como uma mulher saboreando o movimento final em um jogo que ela já dominara há muito. Eles falam de você, sabe? Depois do expediente, na firma, ela passou um dedo pela borda do copo, sobre como é divertido que você não perceba o que está acontecendo. Mark não disse nada, apenas a observou. Laura tomou outro gole antes de desferir o corte final com precisão cirúrgica. Eu dormi com todos eles. Ela colocou o copo novamente, um pouco mais forte dessa vez, repetidamente, uma pausa, um piscar lento. E sabe o que? Ela se inclinou só um pouco, um sorriso dançando em seus lábios. Eles querem fazer de novo. Silêncio. Laura esperou pela reação que ela esperava, de choque, indignação, uma rachadura em sua expressão cuidadosamente composta. Ela havia dado o golpe final, deveria ter acertado. Mas Mark simplesmente sorriu, uma pequena curva divertida dos lábios. O sorriso de Laura vacilou. Ele girou o copo, o gelo se movendo com um tilintar suave, e finalmente o colocou ao seu lado. Seus movimentos eram lentos, deliberados, controlados. Quando ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, o ar na sala mudou, não mais um observador divertido, mas um predador nos estágios finais de uma caçada. Fascinante, ele disse baixinho. Laura piscou, ela não esperava isso. Mark a estudou cuidadosamente, seus olhos escuros indecifráveis. Então, com a mesma diversão silenciosa, ele disse algo que fez seu estômago se contorcer. E o que você diria se eu te contasse que já preparei uma pequena surpresa para eles? O sorriso dela desapareceu, uma sombra passou por sua expressão, o primeiro lampejo de incerteza. O quê? O que você quer dizer? Mark não se moveu, não precisava. Suponho que você descobrirá em breve, ele refletiu, a voz quase preguiçosa.
Então, como se fosse uma deixa, a campainha tocou. A cabeça de Laura virou-se para a entrada, ela franziu a testa. Mark apenas se recostou na cadeira, exalando lentamente, como se saboreasse o momento. Laura endireitou-se, a seda de seu vestido farfalhando enquanto se movia para a porta. A confiança, a presunção, a autossatisfação, tudo ainda estava lá, mas agora algo mais rastejava sob a superfície, hesitação. Ela olhou para Mark uma vez, procurando algum tipo de resposta em sua expressão, mas ele simplesmente ergueu o copo, inclinando-o para ela em um brinde quase descuidado. Vá em frente, ele murmurou. Laura engoliu em seco, então, endireitando os ombros, virou-se e caminhou para a porta. Ela não tinha ideia do que a esperava do outro lado, mas algo no sorriso de Mark dizia que ela não ia gostar. Laura moveu-se para a porta com um balanço lento e confiante, seu hobby de seda mal se agarrando aos ombros. Ela ainda estava se deleitando com o brilho de sua vitória, saboreando o olhar de derrota silenciosa que achava ter visto nos olhos de Mark mais cedo naquela noite. Ele era tão previsível, um homem sem coragem, com medo de perder a vida que ela construíra para ele. Ele nunca vai me deixar, ela pensou com presunção. Ele precisa demais de mim. Vai apenas se afundar em sua própria miséria, sabendo que estou com homens mais poderosos que ele, e o melhor, ele nunca terá coragem de fazer nada a respeito. Um sorriso lento curvou seus lábios enquanto imaginava quem estava à porta. Talvez Richard, o sócio sênior da firma de Mark, tivesse vindo para um encontro surpresa. Ou talvez Jonathan, o diretor-gerente da firma, ansioso por outra noite de indulgência. Quem quer que fosse, ela garantiria que Mark os visse, que ele assistisse, que soubesse. Com um ar de sedução calculada, ela destrancou a porta e a abriu. E então sua respiração parou. A cor draine de seu rosto. Não era Richard. Não era Jonathan. Eram as últimas pessoas que ela queria ver paradas em sua porta. Um homem alto, de aparência severa, em um terno azul marinho, deu um passo à frente primeiro. Seus olhos azuis frios a examinaram de cima a baixo, como se ela fosse um inseto insignificante sob uma lupa. Não, não, isso não é possível, a mente de Laura disparou. Atrás dele estava outro homem, mais velho, magro e preciso em seus movimentos. Ele carregava uma maleta de couro preta, do tipo usado para assuntos legais de alto risco. À direita deles, uma terceira figura, uma mulher bem vestida segurando um tablet fino e caro. Sua expressão era completamente neutra, quase desinteressada, mas o modo como seus dedos tamborilavam levemente contra o dispositivo dizia a Laura tudo o que ela precisava saber, algo estava muito errado. Senhora Henderson, o homem de terno azul marinho perguntou, embora seu tom sugerisse que ele já sabia a resposta. Laura engoliu em seco, a garganta subitamente seca. Sim, ela conseguiu dizer, a voz mais fraca do que pretendia. Ele assentiu uma vez, abrindo uma pasta preta elegante. Meu nome é Michael Graves, sou do Comitê de Ética da Ordem dos Advogados do Estado. O sangue nas veias de Laura virou gelo. Estamos aqui em negócios oficiais, a respeito de várias queixas apresentadas contra membros da firma de advocacia de seu marido, ele continuou, a voz firme como aço. A mão de Laura apertou a maçaneta da porta. Não tenho certeza se entendo, ela gaguejou. Isso não tem nada a ver comigo. Na verdade, a mulher com o tablet interveio, dando um passo à frente, tem tudo a ver com você. Ela inclinou a tela apenas o suficiente para que Laura vislumbrasse. Os olhos de Laura desceram, e lá estavam fotos, vídeos, capturas de tela, com Richard, com Jonathan, com vários outros, datados, registrados, documentados. O estômago de Laura se contraiu. Como? Como eles tinham isso? Ela fora cuidadosa, sempre fora cuidadosa. O homem com a maleta finalmente falou, a voz seca e profissional. Senhora Henderson, vários sócios da firma de seu marido estão agora sob investigação formal por violar políticas de conduta ética e profissional, incluindo coerção, suborno e má conduta grave no ambiente de trabalho. Má conduta? Laura ecoou, sua mente lutando para acompanhar.
Engajar-se em relações extraconjugais com subordinados sob o pretexto de avanço profissional é considerado abuso de poder, Graves esclareceu, a expressão indecifrável, especialmente quando esses subordinados afirmam que se sentiram pressionados a ceder. A respiração de Laura falhou. Pressionados? Não, não, isso era impossível. Ela estivera no controle, eles a queriam, eles imploraram. Além disso, Graves continuou, folheando mais alguns documentos, há várias correspondências gravadas onde você afirma explicitamente que a carreira de seu marido depende dessas interações. Seus olhos se ergueram, fixando-a na entrada. Gostaria de negar isso? Laura abriu a boca, nada saiu. A mulher com o tablet sorriu. Sem resposta? Isso é interessante, porque, com base nas mensagens que você mesma enviou, ela tocou na tela, parece que você foi bastante vocal sobre sua influência na carreira dele. Os joelhos de Laura fraquejaram. Isso não era real, não podia estar acontecendo. Eu. Ela começou, mas as palavras engasgaram em sua garganta. Senhora Henderson, o homem com a maleta interrompeu, abrindo os fechos e retirando uma pilha grossa de papéis legais. Estes são depoimentos formais, declarações assinadas de vários indivíduos, alguns dos quais diretamente envolvidos, detalhando exatamente como você manipulou a posição de seu marido para seu próprio benefício. Seus lábios se curvaram ligeiramente, o mais próximo de diversão que ela vira até então. Em termos simples, você não apenas arruinou sua própria reputação, levou seus amantes junto com você. Laura cambaleou, agarrando a borda do batente da porta. Era um pesadelo vivo. Mas não acabou. Mais uma coisa, Graves acrescentou, dando um passo de lado. Este cavalheiro gostaria de uma palavra. Laura piscou em choque quando outra figura emergiu de trás deles. Seu coração parou. Era Robert Langley, o maior investidor da firma, um homem com mais dinheiro e poder do que todos os sócios juntos. Seu rosto era indecifrável, seus olhos castanhos afiados fixos nela com um escrutínio silencioso. Sr. Langley? Laura exclamou, confusa. Você cometeu um erro, Sra. Henderson, ele disse calmamente. Você jogou um jogo para o qual nunca esteve equipada para vencer. Seu olhar passou por ela, em direção ao interior da casa. Sr. Henderson, ele chamou, a voz suave e deliberada. Atrás dela, passos soaram. Mark apareceu, calmo, silencioso, observando. Laura virou-se para ele em desespero, os lábios entreabertos, mas, pela primeira vez na vida, ela não tinha palavras. E Mark, ele simplesmente sorriu. O ar dentro da grandiosa sala de estar parecia mais pesado do que nunca. As janelas imponentes, que outrora ofereciam uma vista deslumbrante da cidade, agora apenas emolduravam as nuvens de tempestade que se aproximavam, lançando sombras sinistras pelo chão de mármore. O silêncio era sufocante. Laura estava no centro da sala, os braços envolvendo a cintura, sua postura outrora confiante agora tensa com um pânico mal contido. Apenas momentos antes, ela fora a rainha de seu próprio reino, intocável, poderosa, controladora. Mas agora, enquanto o peso da realidade a pressionava, ela podia sentir seu mundo desmoronando, tijolo por tijolo. Na borda da sala, perto do bar de carvalho polido onde Laura outrora entretivera seus amantes secretos, estava Marlo Kent, sócio sênior na firma de Mark, seu amante, seu aliado, seu degrau para o poder. Só que ele não a olhava como antes. O sorriso presunçoso, a arrogância, os olhares cúmplices que outrora falavam de segredos compartilhados e pecados indulgentes, tudo desaparecido. Seu rosto estava pálido, o maxilar cerrado, as mãos mexendo nervosamente nos botões de seu terno sob medida. Ele parecia um homem cujo império acabará de ser reduzido a cinzas. Você me armou, ele sussurrou, a voz tremendo de raiva e descrença. Laura engoliu em seco. Eu sei que não fiz isso, mas antes que pudesse formar uma defesa coerente, outra voz cortou a tensão como uma lâmina através da seda. Oh, mas você fez. A voz de Mark era suave, desprovida de emoção, mas isso a tornava ainda mais arrepiante. Ele estava perto da lareira, a postura relaxada, mas o olhar afiado como um punhal.
Laura virou-se para ele, os lábios entreabertos em uma mistura de choque e fúria. Você planejou isso? Mark inclinou a cabeça ligeiramente, como se considerasse a pergunta, então, com o mais leve sorriso, respondeu: eu apenas coloquei as peças onde elas pertenciam. Você as moveu. Uma batida súbita na porta fez todos se encolherem. Laura instintivamente deu um passo atrás, o coração disparado. Ela esperava que um de seus amantes aparecesse, transformando isso em mais uma noite de poder e prazer. Em vez disso, o que ela recebeu foi muito pior. A porta se abriu, e entraram dois homens em ternos escuros, seguidos por uma mulher em um elegante conjunto de saia azul marinho. Sua expressão era indecifrável, mas sua presença, imponente. Senhora Henderson, a mulher falou primeiro, a voz calma, mas firme. Sou Rebecca Langley, investigadora sênior do Comitê de Ética do Estado. Recebemos várias queixas sobre má conduta dentro da firma de seu marido, envolvendo coerção, conflitos de interesse e relacionamentos inadequados com sócios seniores. A respiração de Laura ficou presa na garganta. Rebecca virou-se para Marlo Kent. Senhor Kent, receio que precisamos discutir seu envolvimento recente nesses assuntos. Devido à natureza das alegações e às evidências que reunimos, sua posição na firma está sob revisão imediata. Uma investigação formal começará amanhã de manhã. Marlo empalideceu ainda mais, os lábios se entreabrindo, mas nenhuma palavra saiu. Isso é insano, Laura finalmente engasgou, dando um passo à frente, o desespero rompendo sua compostura cuidadosamente cultivada. Vocês não têm direito de... Oh, temos todo o direito, outra voz entrou na sala, esta fria, cortante e impiedosa. Laura virou-se bruscamente para ver Jonathan Kesla, um dos maiores investidores da firma, entrando. Sua presença era uma sentença de morte em si mesma. Seus olhos azuis gélidos varreram a sala antes de se fixarem em Mark. Presumo que foi você quem me enviou os arquivos, Kesla perguntou. Mark apenas assentiu. A respiração de Laura agora vinha rápida, irregular. Arquivos? Que arquivos? Kesla puxou uma pasta preta elegante do bolso interno de seu terno e a jogou sobre a mesa entre eles. Os papéis dentro se espalharam, exibindo e-mails, extratos financeiros, e o mais condenatório de tudo, fotos de vigilância e fotos de Laura com Marlo, com outros. Dois sócios seniores, em suítes de hotéis exclusivos, em loges privados, em lugares que ninguém deveria ter visto. A visão de Laura embaçou, a sala girou ao seu redor. Tínhamos um acordo, Marlo sibilou de repente para ela, a voz cheia de veneno puro. Você me disse que ninguém descobriria, que estava sob controle, que não chegaria ao conselho. Oh, não chegou, Mark interveio suavemente. Eu garanti que fosse direto aos investidores. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O coração de Laura disparava, as palmas úmidas de suor. Ela precisava pensar, encontrar uma saída, precisava. Senhor Kent, a voz de Rebecca Langley cortou o caos. Devido à gravidade dessas alegações, você está agora formalmente colocado em licença administrativa, pendente de investigação adicional. Seu acesso às contas e operações da firma foi revogado, com efeito imediato. Marlo lançou a Laura um olhar tão cheio de ódio que ela fisicamente recuou. Isso é culpa sua, ele sussurrou asperamente, a voz mal acima de um sussurro. Você fez isso. Mas antes que ela pudesse responder, ele já estava saindo furioso da casa, empurrando Kesla e os outros. Laura virou-se para Mark, o rosto contorcido de fúria, traição, desespero. Você acha que isso acabou? Ela cuspiu. Acha que venceu? Mark a estudou por um momento antes de se inclinar para a frente, apoiando os antebraços na mesa. Sua expressão era calma, a voz suave, suave demais. Oh, Laura, ele disse, sorrindo lenta e deliberadamente. Isso não é o fim. É apenas o começo da sua queda. E, pela primeira vez naquela noite, ela acreditou nele de verdade. Laura sentava-se em um banco de pedra frio, seu vestido de grife agora um amontoado enrugado contra a superfície implacável. O mundo ao seu redor parecia distante, como um sonho do qual ela não conseguia acordar.
Os imponentes edifícios de vidro, que outrora simbolizavam seu reinado Effortley sobre a vida, agora pairavam sobre ela como juízes silenciosos. Apenas algumas semanas atrás, ela caminhara por essas ruas com um sorriso malicioso, confiante em seu controle sobre tudo e todos. Agora, ela não era nada além de um fantasma, vagando pelos restos de sua própria ruína. Seu celular zumbia em suas mãos trêmulas, a tela piscando com uma enxurrada de mensagens não lidas. Mas não eram os textos adoradores de admiradores desesperados ou os convites brincalhões de seus amantes poderosos. O que você fez, Laura? Minha carreira inteira está em chamas por sua causa. Você achou que era intocável, agora todos nós queimamos juntos. Você me arruinou. Juro que você vai se arrepender disso. Ela fechou os olhos com força, mas as palavras já estavam gravadas em sua mente. Os mesmos homens que outrora desejaram sua atenção agora amaldiçoavam sua existência. Ela exalou trêmula, olhando ao redor como se as respostas para sua miséria estivessem escondidas nas rachaduras do pavimento. Mas a cidade continuava se movendo, indiferente à sua dor. Estranhos passavam, seus rostos se misturando em um borrão sem sentido. Ninguém a reconhecia, ninguém se importava. Laura cerrou os punhos. Não era assim que deveria acontecer. Uma rajada de vento fez um jornal descartado voar até seus pés. A manchete em negrito chamou sua atenção, e seu estômago se contorceu ao ler: escândalo em prestigiada firma de advocacia e múltiplos executivos renunciam após revelações chocantes. Seus dedos apertaram as bordas do papel abaixo da manchete. Havia uma foto, uma que ela já vira antes, mas em um contexto muito diferente. Fora tirada em uma das suítes exclusivas de hotel onde ela e seus amigos riram de seu pequeno mundo secreto. Mas agora, essa mesma foto estava estampada em todos os meios de comunicação, dissecada por repórteres e especulada por investidores que não queriam nada além de enterrar o escândalo e seguir em frente. E então, logo abaixo do artigo, uma manchete menor: mudança de poderes, e Mark Henderson assume liderança na reestruturação interna. Sua respiração parou. Mark. A imagem de seu marido e ex-marido destacava-se em contraste gritante com o caos ao seu redor. Enquanto seu mundo desmoronava, ele estava subindo, intocado pelas chamas que consumiram todos os outros. Pela primeira vez na vida, um medo verdadeiro e puro rastejou em seu peito. Não o tipo fugaz que vinha da emoção de um caso ou da possibilidade de ser pega. Não, isso era diferente. Era a realização sufocante de que ela jogará um jogo sem nunca entender as regras. Ela pensara que estava no controle, que seu charme e beleza eram suficientes para manter o mundo a seus pés. Mas subestimara o homem que passará anos ridicularizando. Confundira seu silêncio com fraqueza, sua paciência com passividade. Mas Mark estivera observando, calculando, esperando. E agora deixará com nada. Uma risada oca escapou de seus lábios, embora não houvesse humor nela. Ela inclinou a cabeça para trás, encarando o céu enquanto o peso de sua própria destruição a pressionava. E agora? A pergunta girava em sua mente, mas nenhuma resposta vinha. Pela primeira vez na vida, Laura Henderson, e apenas Laura agora, não tinha plano, não tinha escapatória e, pior de tudo, ninguém para salvá-la. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar um comentário sobre o que você achou dessa história. Também inscreva-se no canal para não perder novos vídeos. Até logo!